Muito grande poder falar da palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 8, onde nós fizemos a leitura nessa noite. Vamos ler apenas o versículo 20. Gostaria de agradecer ao Samuel e ao Luiz pelo convite, a continuança. Irmãos, eu confesso que o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração na segunda-feira. E hoje de tarde o nervoso começou a chegar. Falei com o meu esposo, estou sentindo um negócio aqui. Mas eu creio que o Senhor tem algo para falar com o meu coração. Vamos ler, meus irmãos, no versículo 20. Vamos ler todos juntos? E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Pode ser. Meus irmãos, Deus começou a ministrar no meu coração que ser diferente é um privilégio. Ser diferente não é um fardo, e ser diferente não é uma dificuldade, mas é um privilégio. E se a gente for entender o contexto aqui dessa história, nós vemos que Israel era um povo que era governado por Deus. Deus levantava homens e ungia esses líderes e Deus transmitia suas mensagens a eles. Assim foi com Moisés, assim foi com Josué, os juízes, Eli, Samuel. Israel tinha o privilégio de ter Deus como seu rei. Israel tinha o privilégio de ter Deus ali, traçando os seus comandos, traçando as suas estratégias. E é interessante que Israel tinha muitos privilégios, mas Israel não valorizava esses privilégios que tinha. Israel tinha o privilégio, irmãos, imagine Deus, o próprio Deus. Hoje nós temos governantes que nos dão as instruções das leis que devemos seguir. Agora imagina se Deus fosse o seu governante. Se você não tivesse que obedecer a mais ninguém, somente a Ele, somente as instruções que Ele passa a você. Israel tinha esse privilégio, Israel tinha isso em si, porém Israel não enxergava o valor que isso tinha. Israel não enxergava o tamanho da grandeza que era o seu próprio Deus ali junto, te guiando, regendo o seu caminho. É interessante se a gente for pensar na história de Israel, quantas guerras, irmãos, imagine só, quantas guerras travadas. Todas as nações, elas se preparavam para guerrear, mas Israel era a única nação que tinha o privilégio de ter Deus garantindo a vitória nas batalhas que enfrentavam. As nações podiam se preparar com seu poder bélico, podiam preparar o exército, podia fazer o que fosse, mas era para Israel que Deus falava: vai, eu vou garantir a tua vitória, vai, eu vou dar os teus inimigos nas suas mãos. Israel tinha o privilégio, irmãos, de ter Deus ao seu lado. Quantas guerras a Bíblia traça, e quantas vezes nós vemos na Bíblia Deus falando: vai que eu vou ir com você, você não vai sozinho, não tenha medo, vá. Aleluia! Imagine, irmãos, uma história muito conhecida, uma perseguição. O povo sai do Egito, imagine uma perseguição. E Faraó, o Egito atrás, o povo caminhando na frente, chega em determinado momento ali, imagino que eles viram de uma certa distância o mar, e aí o que fazer? Não tem mais como retornar. Mas Israel tinha um Deus que para o mar, para ele era apenas um detalhe. E Israel ali, no momento daquela caminhada, sem possibilidade de retorno, não tinha como voltar. Os inimigos estavam atrás deles. Se fosse, irmãos, qualquer outro povo, ali seria a derrota. Ali teria acabado tudo. Imagina uma derrota que dizimaria o povo, porque não tinha para onde correr. Mas com Israel foi ali o cenário da vitória, foi o cenário do triunfo. Ali foi ali que Deus deu a vitória. E é interessante, meus irmãos, a gente faz uma reflexão aqui. Como
sem mar, o caminho para Deus continua sendo o mesmo. Se Deus te botou num caminho, te deu instruções, te mandou ir, irmãos, pode ter mar, pode ter o que for, o caminho vai permanecer. Deus pega o mar e tira ele de lá se for possível. Pode ser a tempestade que for, pode ser o mar, pode ser a luta, pode ser um problema que você pensa, Senhor, e agora? O que eu vou fazer com as minhas condições? Como é que eu vou atravessar? Mas, irmãos, tenham o seguinte: com mar, sem mar, o caminho continua. Não desista de trilhar o seu caminho. Não desista de caminhar. Não desista de ir avante. Deus é contigo. Deus é quem garante a tua vitória. Deus é quem abre o mar, te faz passar com os pés secos. Imagine, meus irmãos, agora esse mesmo povo vivendo no deserto. Esse mesmo povo, irmãos, no deserto. Condições insalubres para a sobrevivência. Mais uma vez, se fosse qualquer outro povo, teria perecido ali. Mas Deus foi aquele que proveu água, comida, alimento, que manteve as vestes. Deus foi o Deus que mandou a nuvem para que eles não ficassem expostos a altas temperaturas. Deus foi aquele que cuidou, irmãos. Se fosse mais uma vez qualquer outro povo ali, teria perecido. Mas Israel tinha esse privilégio. Israel tinha motivos para ter a certeza que ser diferente dos outros era um privilégio. Quantas vezes, quantos motivos, se nós formos ver na Bíblia, quantos povos, quando viam que ia enfrentar Israel, temiam, porque conheciam a história e sabiam do Deus que era com eles. Israel, meus irmãos, tinha esses motivos para saber que ser diferente era um privilégio. Mas, como toda a sua história, Israel nega a Deus e quer ser como os outros. E mais uma vez o povo deixa de seguir o caminho que tem que seguir e olha para o lado. E por que Israel pede um rei? Deus, irmãos, o rei de Israel, ele vai na contramão dos outros reis. E nós, seres humanos, nós temos a tendência de nos comparar com os outros. Nós temos a tendência de olhar para o lado. E Israel vivia cercado de outros povos. Eles estavam ali. E eles começaram a achar que eles precisavam ser igual a eles. E aquela história da grama do vizinho parecer mais verde, parece, irmãos. Isso não significa que é. Parece. Israel está ali, mas acha que aquilo é o melhor. E se a gente for entender os motivos, se a gente for pensar com a mente deles, nós vemos dois pontos principais. A glória patriarcal. Naquele tempo, um homem era honrado se ele tivesse filhos, principalmente herdeiros homens. E nós vemos, se nós formos estudar a história dos reis, dos deuses das outras nações, muitos, a maioria, se não todos, tinham filhos. E a história daquelas nações contava isso. E Israel, com todo aquele pensamento de que um homem honrado precisa de um filho, Israel não tinha conhecimento de Jesus. Imagino eu, como diz o nosso pastor no meu telão, Israel pensando, como que eu vou dar honra a quem não é honrado com um filho? Eles não conheciam Jesus ainda. Jesus ainda não havia sido revelado. E aí Israel pensa, o que eu vou fazer? Como que eu vou dar honra? Se os outros têm, por que o meu não tem? Outra coisa, um amuleto. O ser humano tem a tendência de buscar algo tátil para se pegar, para se apegar. Quando a gente é criança, geralmente tem um ursinho de pelúcia, tem um brinquedinho que ninguém pode pegar. É nosso. Nós dormimos com ele, estamos com ele, é o preferido. Talvez, quando adultos, o nosso carro é o nosso xodó. Ou a moto. E ninguém pode pegar. É nosso. Talvez a nossa casa tenha que ficar lá, impecável, sem ninguém pôr a mão. Eu digo, meus irmãos, porque eu sou assim. Meu marido sabe. A minha casa é um problema.
temos a tendência de fazer isso, de se apegar a coisas. E Deus vira para eles e fala: vocês não farão estátua de mim. Vocês não terão ídolos como os outros têm. E eu não vou mostrar para vocês o meu rosto, que vocês também não são capazes de ver. Imagine, meus irmãos, eles olhando: poxa, eu não tenho um Deus que tem filho, eu não tenho um amuleto, eu não posso ter uma estátua para me apegar. Mais ainda, Deus fala: vocês não vão invocar o meu nome em vão. As outras nações tinham esse ato, e Deus fala isso por quê? Porque naquele tempo, para os outros povos, quando eles invocavam o nome dos deuses deles, era como se os deuses tivessem a obrigação de cumprir aquilo que eles falavam. E Deus falou: o meu nome vocês não vão usar dessa forma. Imagine como Deus vai na contramão de tudo. E aí, Israel tem um grave problema de memória, ele se esquece de tudo que Deus fez, de novo. E começa a se apegar a detalhes que não fazem sentido. Eu já havia mostrado que ele era maior do que qualquer rei, do que qualquer deuses que haviam ali. Mas Israel começa a olhar para o lado. E aí vem mais um ponto: a gente precisa ter cuidado aonde os nossos olhos estão. Porque quando nós nos olhamos para o lado e paramos de olhar para o caminho que foi traçado, nós ficamos cegos por aquilo que vemos. Nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Nós temos que manter os nossos olhos no foco. O nosso alvo é Cristo. Olhar para o lado, meus irmãos, não é questão de escolha. Você tem um alvo, você vai seguir assim. E nós vemos que quando a gente tira os nossos olhos disso, nós corremos perigo. E um desses perigos é não conseguir voltar mais a olhar para o local certo. É não conseguir voltar a enxergar a verdade que outrora nós enxergávamos. Precisamos, meus irmãos, manter os nossos olhos focados no céu. Aconteça o que acontecer. Seja quem estiver do seu lado, não importa. O teu objetivo é um e o teu alvo é um e você vai seguir. Quando nós vemos essa história desse capítulo, nós vemos que Samuel estava mais velho e, como nós vemos aqui na leitura oficial, ele coloca os seus filhos para serem juízes em Israel. E os filhos de Samuel, eles não eram como o pai. Os filhos de Samuel aceitavam o suborno e não julgavam as causas com justiça. E aí, não entrando no mérito dos filhos de Samuel, os líderes se juntam vendo aquela situação e vão até ele e falam: Samuel, olha, você já está velho. E os seus filhos não seguem os seus passos. Por isso a gente quer um rei. A gente quer ser como os outros têm um rei, a gente quer ter também. E Samuel se entristece, meus irmãos. Samuel se entristece e vai orar. E a gente encontra a resposta de Deus a Samuel no versículo 7. Vamos ler, meus irmãos, no versículo 7? Vamos ler todos juntos? E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Meus irmãos, Deus vira para Samuel e fala: Samuel, o problema não é você. O povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. E sabe o que é mais chocante? Deus vira e fala assim: Samuel, eu já estou acostumado com essa situação. É normal, eles já fizeram isso antes. Não se entristeça, porque eles fazem isso comigo. Isso acontece, meus irmãos. Que Deus não diga essas palavras sobre nós. Que essas palavras não sejam proferidas pelo Senhor sobre nossa conduta, sobre a nossa vida. Que ao olhar para nós, que Deus possa ver o meu filho, esse que me segue, que é íntegro, como fez com Jó, mas que não se seja como o povo de Israel. Eles já fazem isso, eu estou acostumado com essa situação.
Meus irmãos, é muito chocante quando nós vemos isso. Deus falando isso sobre o povo. Não fiquem tristes, pois ele já tem rejeitado a mim como antes. E Deus fala para Samuel: diga para eles como será teu reino. Mostre para eles como será o reinado. E aí Samuel vira para o povo, obedecendo a Deus, e diz: ele tomará os seus filhos para serem soldados, alguns servirão nos carros de guerra, outros na cavalaria, outros correrão adiante dos carros, colocará alguns como encarregados, colocará alguns para cultivar as terras, fazer as colheitas e fabricar armas e equipamentos para o rei. Colocará suas filhas para preparar perfumes, cozinhar, para serem padeiras do rei. Ele tomará os melhores campos, os bosques, as plantações de vocês, o que for melhor, ele vai ficar. Vai ficar com a 10ª parte dos cereais do que vocês produzem. Ele tomará os empregados de vocês, do melhor gado, os melhores jumentos, ele vai pegar para trabalhar para ele. Por fim, vocês serão escravos. E quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que vocês escolheram. E Deus não ouvirá as suas queixas. O direito do rei equivaleria a realmente uma escravidão ao povo. E no ministério que eles viviam, dos juízes, isso não acontecia. Não tinha essa obrigação para com o rei. Não tinha, eles estavam isentos de qualquer ônus econômico financeiro que era ali para o rei do povo. E ter um rei ainda formaria um paralelo com tudo que Israel deveria consagrar a Deus, não ao homem. Mas a resposta está nos versículos que nós lemos, nos versículos 19 e 20. Vamos ler também, irmãos, para a gente ver a história completa. Versículo 19. Vamos todos juntos. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não mais haverá sobre nós um rei. 20. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Eles viram para Samuel e falaram: Samuel, não importa nada disso que você falou, nós queremos isso e é isso que nós queremos que seja feito. Nós assumimos as nossas consequências da escolha que nós estamos fazendo. Nós queremos isso, um pouco com o coração duro. Nós queremos que seja feito dessa forma, por mais que você tenha dito isso tudo. E a resposta de Deus nos versículos 21 e 22. Vamos ler, meus irmãos, aqui. Deus diz: ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: faz-se cada qual a sua cidade. Deus vira e fala: vocês querem, vocês vão ter. É o que vocês pediram. Meus irmãos, quantas coisas que nós pedimos a Deus que Deus nos diz não, que se Deus tivesse dito sim, a coisa teria dado muito errado. E Deus vira para Israel e fala: você quer? Toma. Eu não vou entrar na história do reinado de Saul, mas nós vemos um reinado que começa até, parece que direitinho, bonitinho, mas termina com um final caótico. Um rei que tira Deus completamente do seu coração. O que eles pediram, eles colheram as consequências. As consequências vieram. Irmãos, eu quero que nessa noite, jovens, adolescentes, nossos outros irmãos e irmãs, ser diferente não é um fardo. Se Deus colocou em nós uma diferença, isso é um privilégio. Essa diferença faz com que nós tenhamos Deus ao nosso lado, que garante as nossas vidas. Vemos uma classe
história, Daniel é um jovem que, junto com seus amigos, decidem não participar de refeições que possivelmente eram consagradas aos outros deuses. Nós vemos a diferença do que acontece com Daniel e seus amigos. Eles não se contaminaram com o que o mundo estava se contaminando. Eles escolheram ser diferentes dia após dia. Meus irmãos, a gente às vezes lê na Bíblia e parece que é fácil. Parece que foi simples. Mas não, imagine todo dia um banquete preparado na sua frente. E você, não, eu não quero. Eu prefiro comer os legumes que foram preparados para mim. Imagine, jovem adolescente, um banquete, como diz o nosso pastor, aquela carne maravilhosa, carninha. Mas ele fala, não, eu vou comer salada. Meus irmãos, ser saudável às vezes não é fácil. E diante dessa mesa toda que estava posta, todos os dias eles falaram, não, eu não quero. Eu prefiro continuar com o meu propósito do que me contaminar com o que escolha ser diferente. Escolha dia após dia ser diferente, fazer a diferença onde você está. Escolha ser diferente no seu trabalho. Quantas situações ocorrem? Quantos ambientes que nós às vezes somos obrigados pelo trabalho a estar que nós não queríamos. Nós ouvimos coisas que às vezes não é do agrado dos nossos ouvidos, mas nós somos diferentes. E quando nós chegamos, nós precisamos fazer a diferença. Adolescente, jovem, quando você entra na faculdade, na escola, os seus amigos precisam ver em você a diferença. Você é sal, você é luz. A luz ilumina as trevas. Aquilo que estava obscuro, agora está iluminado porque você chegou. Escolha ser diferente, tenha em mente, ser diferente é um privilégio. Ser diferente é uma honra. Deus nos concedeu a honra de ser diferente, de carregar sobre nós o Espírito Santo dentro do nosso coração. Nós temos o privilégio de seguir assim, de fazer a diferença. Não é porque o povo de Israel quis ser como os outros que nós também vamos ser. Vamos querer ser. Nós estamos aqui porque nós sabemos a importância de ser diferente no meio desse mundo. Essa noite eu quero que você saia daqui com isso em mente. É importante ser diferente. É privilégio ser diferente. Eu carrego dentro de mim o Espírito Santo do Senhor. E por onde eu passar, o Espírito Santo vai agir em mim porque eu sou o instrumento dele. Meus irmãos, ser diferente é um privilégio. Vale a pena ser diferente. E para finalizar, eu queria contar uma história minha. Eu não sou muito velha, não, mas tenho algumas histórias muito. Quando eu era adolescente, irmãos, eu todo sábado estava no ciclo de oração. Não é porque eu queria, não, é porque a minha mãe me fazia ir no ciclo de oração. Eu cresci com a minha mãe todo sábado indo para oração. E quando ela, com meus 13, 14 anos, ela virou dirigente do ciclo de oração, aí eu não tinha opção, eu tinha que ir. Passa chuva, sol, 8 horas eu estava na igreja, todo sábado de manhã. Irmãos, foi ali no ciclo de oração que Deus me forjou. Foi ali que Deus garantiu muitas vitórias na minha vida. Foi ali naquele ciclo de oração que Deus também me divertiu. Foi ali que eu chegava, saía, entrava de um jeito e Deus esclarecia os passos do que eu deveria fazer. Quantas ocasiões isso ocorreu? Quando eu estava por volta dos meus 17 anos, irmãos, chegou uma notícia não muito boa lá em casa. No dia do meu aniversário de 17 anos, meu pai trabalhava à noite e no dia, na noite anterior ele saiu, e no dia do meu aniversário, quando eu acordei, acordamos com uma ligação de que a pessoa teve um acidente de moto. E quando a minha família chegou no hospital, ele já não estava mais no dia. E naquele momento, eu não vou chorar. Naquele momento, eu pensei, Deus, mas eu sou diferente.
Eu faço isso para o Senhor. Todo sábado eu estou lá, por que o Senhor fez isso comigo? Mas Deus começou a trabalhar no meu coração e dizer, não é porque você é diferente que você não vai passar por provas. Mas com a sua diferença você vai ser capacitado a vencê-la. Meus irmãos, Deus cuidou de tudo. Minhas irmãs já eram casadas, ficou só eu e minha mãe em casa. Mas eu tenho 3 cunhados que foram mais para mim. Minhas irmãs nos auxiliaram, mas eu e minha mãe ficamos. Eu tive que amadurecer de uma hora para outra. Mas, naquele mesmo ano, 6 meses depois, eu estava me formando na escola e eu tinha um sonho de entrar na faculdade. Irmãos, eu era uma criancinha, até os 18 anos, nós brigávamos na patrulha, nós éramos da sede. Todos os dias de culto, eu passava na frente da UCB, porque a igreja lá no Caxambu. E eu lembro que pequenininho eu gravo minha mãe, mãe, um dia eu vou estudar ali. Um dia eu vou estar lá. E eu lembro que a minha mãe, às vezes, ria e falava, tá bom, velho, tá bom. E continuamos andando. Meu pai tinha falecido, eu não tinha como pedir minha mãe para pagar uma faculdade. Não tinha como, eu pedia a ela, Deus estava provendo, Deus estava cuidando, nunca faltou nada. Mas imposto dela mais uma despesa seria difícil. E tinha um vestibular para fazer. E eu falei, Senhor, é a minha chance. E eu continuava. Estudando, orando. E no ciclo de oração. Chegou no final de semana da prova, a prova foi no domingo. No sábado eu estava onde? No ciclo de oração. Naquele sábado, sabe aquela irmã do corte que tem em toda a igreja, em toda a congregação? Como Deus me abençoou, meus irmãos, através da vida daquela irmã. E naquele sábado, sem ela saber de nada, eu estava ajoelhado no cantinho do banco dos jovens, no primeiro banco assim, do meu violão, do laço. E ela botou as mãos sobre mim e falou, minha filha, eu farei aquela prova junto com você. Entre lá sabendo que eu estou do seu lado. Entre lá sabendo que eu farei junto contigo. Glória a Deus! Meus irmãos, eu saí daquele sábado da igreja confiante da minha vitória. Todo mundo, meus irmãos, no domingo eu cheguei lá e fiquei olhando todo mundo com as mesmas chances. Eram 150 vagas para quase 2.000 pessoas inscritas. E todo mundo estava ali com as mesmas chances. Só que em mim havia uma diferença. Eu tinha uma palavra que os outros não tinham. Eu lembro de subir aquelas escadas dizendo, só tem 149 prédios, porque uma é minha. Eu tinha certeza da diferença que estava dentro do meu coração. E em todo momento, meus irmãos, eu li uma questão e falava, Deus, vamos lá, me ajuda. E assim foi, meus irmãos. Naquele dia, passou um dia depois, veio disse que aprovado, o meu nome estava lá. Meus irmãos, ser diferente. Você tem o Espírito Santo do Senhor do seu lado, fazer uma diferença. Seja qualquer prova que você for enfrentar, seja o sonho que você tiver, meus irmãos, eu não olhava nem para outra faculdade, eu queria aquela. Parecia que eu via o nome da faculdade com nuvenzinhos em volta. Porque era o meu sonho. E Deus me colocou lá dentro. Nunca gastei R$1, Deus deu do início ao fim. Hoje trabalho na minha profissão, graças a Deus, porque me formei lá. Seja o sonho que você tiver, saiba que dentro de você há algo diferente. Você tem condições que os outros não têm, e você é diferente. E seja diferente, meus irmãos, até que o nosso objetivo final seja alcançado, até chegar no céu. A nossa diferença nos garante isso. Hoje aqui foi louvado, o encontro está se aproximando, o encontro está chegando, o dia esperado está vindo, e eu e você, porque nós somos diferentes, nós estaremos lá com Ele. Naquele momento nós subiremos, estaremos com o nosso Senhor. Por quê? Porque nós somos diferentes. Mantenha a sua diferença, jovem, mantenha a sua diferença, adolescente. Faça questão de ser diferente. Mostre a sua diferença. Deus está
hoje, por isso